Hoje eu converso com a educadora física e fisioterapeuta Josiane Barros, da Personal Físio. A gente veio até a Todeschini Gonzaga aqui aproveitar os ambientes para conversar com vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu prego sempre. Eu prego atividade física e prego muito fazer alongamento. Eu acho que o alongamento, a gente não tem muita saída se não se alongar, porque a gente vai ficando velha, vai se encurtando. Fora má postura, movimentos repetitivos, tudo aquilo que a gente sabe que faz mal. Então, o alongamento é fundamental. Mas todo alongamento faz bem para a nossa coluna, para a nossa postura, para o nosso corpo? Depende de quem realiza esse alongamento. Não é ele que é contraindicado, e sim a pessoa, né? Então, por isso que, com essas duas formações que eu tenho, eu consigo estar dando essa orientação para os pacientes que passam em avaliação comigo. Inclusive, no Instagram, @josepersonalfisio, todos os dias eu posto um vídeo orientando essas pessoas na sala de musculação. Porque existem, sim, exercícios que são contraindicados. E falando de hérnia de disco, principalmente compressões em regiões baixas, ou seja, torácica baixa, torácica 12, que é o meio das costas, começando a sua cintura para baixo, a lombar, até o último osso, que é o sacro. Quando eu tenho compressões nessas regiões, essas compressões elas podem ser ou por desgaste do disco intervertebral, que é uma artrose, ou por hérnia de disco. Então, quando a gente fala em compressão, eu posso ter esses dois tipos de compressão. Ambas as compressões, dependendo da evolução, ela já começa a pinçar o nervo ciático, dependendo da localização que é essa compressão. E aí o paciente começa a ter uma dor irradiada, uma dor que começa na lombar, ali irradia para a perna, pode irradiar para a virilha, dor no joelho, cãibra na panturrilha. Então, ele começa a ficar com os movimentos limitados. E aí, dependendo do alongamento, eu vou estar aumentando essa compressão. Principalmente se for compressões nessas regiões, eu tenho que evitar ao máximo flexionar o meu tronco à frente. Então, aqueles alongamentos que você fica sentada, esse alongamento ele deve ser excluído do seu treino. Porque você está comprimindo mesmo. Exatamente. Você está sentada e aí você faz uma força para agarrar a ponta do seu pé. Você vai fletir o seu tronco à frente, aumentando toda a tensão dessa musculatura paravertebral. E aí, dependendo da alteração mecânica que você tenha na região do quadril, se é um quadril em retroversão, que a gente fala que é aquele bumbum para dentro, que é mais comum da genética do homem, né, e menos comum nas mulheres, eu vou jogar essa pelve mais para retro. E aí eu vou forçar o meu disco intervertebral a migrar mais, ele começa a migrar um pouco mais de dentro do alinhamento normal. Aí ele começa a encostar no nervo. Então, eu já tendo uma hérnia ali, eu vou extrusando mais essa hérnia, e se for uma desidratação por uma artrose, eu vou comprimindo mais. Então, eu tenho que evitar todos os tipos de exercícios, não só alongamentos, em que eu flexiono meu tronco à frente, porque eu aumento a tensão mecânica nessa região. Eu tenho que dar preferência ao alongamento deitada, em decúbito dorsal, com a barriga para cima. A perna que eu não vou trabalhar sempre flexionada, dobrada, e aí eu coloco uma toalha na ponta do meu pé ou um extensor. E aí eu trago essa perna para mim até um limite que eu não tire o meu bumbum do colchonete. Porque é muito comum a gente ver as pessoas puxando a perna e ela tira o apoio do bumbum. Ela vai fazer a mesma coisa se ela estivesse colocando a mão na frente. Ela vai rolar o último osso em cima da lombar e ela vai aumentar essa compressão. Então, substitua por esse alongamento, só que não traga demais a perna. O segredo do bom alongamento é você puxar a ponta do pé e fazer uma tensão, um tensionamento na musculatura posterior, e não trazer demais a perna. Então, muita gente alonga errado. E uma outra coisa que tem que ser abolida, se eu sei que eu tenho dor, se eu sei que eu já fiz exame, e eu sei que, ou eu não fiz exame, mas eu tenho dor irradiada, eu tenho compressão. Pelo meu quadro clínico, isso é fato. Evitar, não fazer alongamentos passivos, aquele que o professor faz para você. Aquele que o professor alonga para você, porque vai sempre passar do seu limite. Você sabe o seu limite. Então, sempre realize alongamentos ativo-assistidos. Até na clínica a gente tem essa prática. Na fisioterapia, eu nunca alongo para o paciente, a não ser que eu vá fazer uma liberação neural. Aí é outra situação. Alongamento, o paciente realiza sozinho, em que a gente fica observando o movimento e orientando ele. Então, a gente chama de ativo-assistido. Então, não faça esse alongamento que você flexione o tronco à frente e não realize alongamentos em que uma pessoa faça para você.
E quando a gente estimula vocês a prática de exercício e o alongamento, é sempre assistido, é sempre com um profissional. Então, não é uma coisa, vou sair fazendo, senão o efeito pode ser o contrário e muito pior se você tivesse sedentário. Lá na clínica, na personal physio, além de elas terem o alongamento, quando você fala em pilates, você está falando em alongamento, quando você fala em RPG, você está falando em alongamento. Então, além disso, a Josi também é educadora física que vai te orientar nos seus treinos fora da clínica, no seu treino na academia. Então, tem que tomar muito cuidado realmente na execução, tanto da atividade física como na compensação, que é o alongamento, né?